fala uma coisa, você começou a falar sobre corrida faz quanto tempo? E eu quero entender um pouquinho essa sua trajetória dentro do universo de mídia e corrida. Tá, eu corro há 27 anos, eu comecei a correr em 98. E daí em 2006 eu entrei na revista Contra Relógio. Eu cavei um buraco lá, eu tava lesionado e eu lia muito a revista, gostava, só que o design da revista não era legal, eu era diretor de arte na época. Tava lesionado, sem tempo para fazer nada, falei, bom, vou fazer um projeto gráfico. Fiz um projeto gráfico para a revista, mandei um e-mail pro Tomás. Falei, Tomás, eu leio a revista, mas acho que a revista não tem o design que ela mereceria ter, né? Porque ela não reflete a paixão do texto, tá? Mas, falar uma coisa, fiz um projeto gráfico, se você gostar, vamos conversar. Ele respondeu, vamos conversar. Sabia que quando eu comecei a correr, eu não tinha assessoria, eu usava revista. E eu usava a planilha da Contra-Relógio. Ué, sensacional. Por um bom tempo. Eu consumia muito revista de corrida, consumia todas as outras, e eu usava essas planilhas que me salvaram por um tempinho. Muito legal. Eu era apaixonado pelo meio revista. Ainda sou, gosto muito. E daí, como é que foi a trajetória? Quando é que você entrou no YouTube? E depois vamos falar dessa mudança dos últimos tempos na sua forma de transmitir conteúdo de corrida, que tá super legal. Eu comecei, na revista Contra Relógio, eu comecei em setembro de 2016. Eu lembro exatamente a data, porque eu lembro da primeira edição que eu fiz da Contra Relógio. Então, muito legal. E daí, em 2010, eu falei pro Tomás, vamos fazer um podcast de corrida? Vamos fazer? Ele, mas o que é podcast? As pessoas não sabiam. Então, vamos falar, não, é como se fosse um programa de rádio, só que é gravado. E ele era meio que contra no início, só que como a Fernanda Paradiso sempre estava viajando pro exterior, traz uma mesa de som, traz isso aqui. Ela começou a me trazer o equipamento, quando estava tudo pronto, eu falei, Tomás, vamos fazer. Ele, não vamos fazer, não, mas já tenho todo o equipamento. Vamos fazer. Daí eu comecei e o podcast deu muito certo. Você transmitia onde? Então, eram os primórdios né, de podcast. Você tinha que comprar a hospedagem, você tinha que pagar a hospedagem. Tipo um site. E daí você deixava na web. Ou na loja da iTunes, porque você escutava pelo iPod, por isso que chamava podcast. Então a gente deixava na web, as pessoas escutavam, era toda quarta-feira. E, cara, a gente tinha uma média de 8 mil pessoas escutando. Caramba! E o Tomás, ele não curtia muito o podcast, porque eu apresentava com o André Savazone e a gente se divertia, a gente dava risada. Não, corrida é uma coisa séria. Falei, mas dá pra ser sério, mas dá pra ser divertido como era trabalhar com o Tomás. A gente se divertia bastante. Ele me pediu pra gente parar de fazer. Quando parou, ele falou pra parar, eu falei, cara, vou pro YouTube. Você ficou quanto tempo no esquema desse podcast? Foi até 2012, até o final de 2012. Foi 2 anos de podcast. E daí, em 2013, em abril de 2013, eu fiz o primeiro vídeo do Corrida no Ar. Vou pro YouTube, porque o problema que a gente tinha na época com o podcast é que hoje em dia a gente tem essa coisa de financiamento coletivo mensal, né? Sim. Não tinha isso na época. Então não tinha como monetizar. Então, bom, se eu voltar a fazer o podcast, como é que eu vou assegurar que alguém vai me ajudar financeiramente? Sim. Então, eu falei, vou pro YouTube, que o YouTube tem um dinheirinho lá do YouTube, quem sabe, tal. Daí comecei no YouTube, daí acabei encontrando um caminho ali que acabou dando certo. Então, eu digo assim que no YouTube eu mostrei para as pessoas, para os outros que vieram depois, dá para dar certo a corrida aqui no YouTube. Não estou dizendo que o meu caminho era o certo, mas olha, dá para fazer coisa aqui, dá para funcionar. Você começou falando sobre o quê? Me conta. Então, no início era, eu queria fazer uma coisa parecida com o que eu já fazia no podcast. Então, no início eu fazia entrevistas, eram tipo lives. Chamava alguém e a gente ficava conversando sobre algum assunto. Profissional, técnico. Isso, porque a grande vantagem que eu tive em relação a todo mundo que começou a criar depois no YouTube é que eu já era do meio. Eu trabalhava na revista, eu era o Sérgio da revista Contra Relógio, eu era o Sérgio da Contra Relógio. Então eu já conhecia marcas, conhecia atletas, conhecia treinadores, conhecia um monte de gente. Né? Então eu comecei o canal, 2 meses depois de eu ter começado o canal, eu consegui fechar um projeto com a Mizuno, que foi a primeira que fechou um projeto comigo. Então, quando a coisa começou a viabilizar, cara, vou investir nisso aqui então. Daí minha mãe tinha falecido, minha irmã comprou minha parte do apartamento. Daí com aquela grana eu falei, cara, eu consigo ficar 1 ano trabalhando e consigo pagar todas as contas com isso aqui. Daí eu saí da revista. Quando eu fechei eu fechei com a Latin Sports, era o Keith Clitter, tava lá. Ele que fechou, cara, vamos fechar, acho legal o que você faz. E daí quando eu fechei esses 2 projetos, eu falei, cara, vou sair da Contra Relógio. Daí eu saí e daí comecei a me dedicar só a isso. E aí você começou a falar das provas, como é que você foi mudando o seu conteúdo de não só um papo, a passar a falar de produto, de prova e de outros conteúdos diferentes? De uma coisa meio que natural, né? Procurar... Porque assim, no início eu fazia programas longos, né? Não, cara, tem que fazer vídeos mais curtos. Comecei a fazer vídeo de dicas, cobertura de prova,
Né? Comecei a fazer essas coisas. Aí, depois de um tempo, fiz um Correio no News ali e tal, fazia, mas dava trabalho, dava mais trabalho para editar e tal. Eu fui procurando caminhos, assim, né? Fazer review de produto, claro, né? E foi indo, você foi deu indo uma assim. mudada boa agora, que eu acho que tem muita conexão com essa velocidade da rede social e de trazer muita notícia fresca. Como é que tem sido essa mudança? Como é que você percebe que o público está encarando? E qual é a dificuldade de trazer notícia com tanta frequência? Assim, é muita coisa, né? O que mudou, as mudanças que eu fiz começaram há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer live de segunda a sexta. Comecei a fazer live todos os dias. Sim, eu participei, né? Lembra? Lembro, claro. Foi muito legal. Né? Fazer live de segunda a sexta, daí eu falei, bom, vou começar a fazer esse esquema. Daí tinha um horário determinado, tinha que fazer. Eu cheguei até a fazer 2 lives todos os dias, eu estava testando formatos, né? E daí, só que depois de 2 anos fazendo essas lives, eu falei, cara, eu não aguento mais fazer live. Eu não aguento mais. E daí eu fiquei lembrando de quando eu levava meu filho para a escola, o meu mais novo, os meus 2, levava para a escola, eu escutava um podcast que chamava Loop Matinal, que era do Loop Infinito, que tinha exatamente 15 minutos. E era o tempo que eu levava os meninos para a escola. Eu escutava inteirinho. Daí eu pensei, cara, e se eu fizesse... em vez de fazer as lives, se eu fizesse um programa todos os dias, de manhã, exatamente o horário ali, que fosse isso, formar 15 minutinhos de informação. Daí eu falei, vou testar. Daí eu fiz 2, isso foi em janeiro desse ano. Você fez no YouTube? Isso, tá, mas ao vivo? Não, mas antes eu comecei a investir mais no Instagram no ano passado. Em março do ano passado eu comecei a, cara, eu preciso estar mais presente no Instagram, comecei a fazer vídeos curtos e ali e tudo mais. Daí eu comecei a fazer um podcast mesmo, fazer um podcast todo dia. Daí eu fiz 2. Daí minha mulher falou assim, mas se você vai fazer isso todos os dias, de segunda a sexta, por que você não faz no final de semana? Eu falei, não, mas tudo bem pra você? Tô fazendo no final de semana? Né? Vai trabalhar 7 por 7. Tudo bem pra você? Ela, claro que tudo bem, não é rápido. Eu falei, não, é relativamente rápido fazer o processo de gravar e tudo mais. Ela faz todo dia, então. Cara, então vou fazer todo dia. Não tem edição, então. É ao vivo e vai lá. Eu comecei fazendo só o podcast. Tá. Daí eu falei, cara, vou fazer o podcast, mas, já que eu tô gravando, vou fazer com o YouTube também, fazer o formato do YouTube. Tá, mas vou ter que estruturar a tela. Daí estruturei as telas. Daí como eu tava usando o OBS, falei, já tenho o meu plugin de vertical. Eu posso fazer também pro Instagram. Eu falei, cara, por que eu não faço tudo de uma vez só? Então, o lance de eu ter ficado fazendo live durante muito tempo, eu deixei muitas coisas automatizadas, de colocar tela e tudo mais. Então, eu faço tudo de uma vez só. De primeira. A única coisa que eu tenho que editar é cortar o início, cortar o fim. Ou quando eu estou viajando, o que eu faço, eu deixo a gravação da guitarra adiantada, né? Mas você perguntou de desafio de fazer coisa todo dia? Falei, cara, para mim é muito tranquilo. Mas eu ia te perguntar agora, como eu também tenho um pouco trabalhado nessa produção de conteúdo, que muitas vezes, aqueles 15 minutos ali é o mais fácil. A maior dificuldade você tem que ter notícia todos os dias, você tem que estar muito conectado com esse universo. Você passa o resto do dia, então, prestando atenção no que está acontecendo, e aí, onde você se informa, porque você fala sobre o universo, né? Você tem que passar muito tempo selecionando o que vai levar para o programa, e não sei se é tão fácil todos os dias. Como é que é isso? Eu vou dizer para você que eu acho fácil por estar nesse meio há muitos anos. Né? Então, assim, eu passo, durante o dia eu passo coletando informações, e eu sempre fiz isso de coletar informações. Só que antes, como eu fazia de vez em quando uma coisa noticiosa, eu ficava selecionando, não, isso eu coloco, isso aqui não vale, isso aqui ficou velho. Então, como tem todos os dias, tudo é importante hoje. Você fala da maratona de Divinolândia, minha cidade, tá? Não você tem maratona, mas se tivesse, então você poderia falar sei lá, 10K já teve em Divinolândia, eu participei. Que legal. Poderia falar, então se isso acontecer numa quarta-feira, não tem um outro assunto, assim, você fica de olho. Tem essas coisas, as notícias vão chegando pra mim, eu também, eu fico muito no Instagram revendo coisas, o Instagram fica me sugerindo também. Sim. Isso aqui é legal, eu marco. Então, pra mim, um dos meus maiores orgulhos é saber que eu falo do Brasil inteiro. Né? Não é só Sudeste, é Sudeste, é Nordeste, sabe? Sul. Então eu sempre estou abordando tudo. E também muita gente manda coisa para mim. Imagina. Inclusive das polêmicas, que eu não falo que é polêmica. Eu tenho uma definição, já falo para você. A gente vai falar muito sobre isso. A galera quer saber um pouco, porque as tretas ajudam a engajar conteúdos mais sérios. Eu acho que esse misto é garantia de sucesso. Então a gente vai falar sobre isso também. Então, basicamente, vou selecionando durante o dia as coisas que eu quero fazer, ou às vezes eu deixo uma coisa pro dia seguinte. E daí, quando chega ali por volta de umas 4 horas, eu paro, sempre escrevo o roteiro. Deixo o roteiro prontinho, deixo todas as telas prontas, vou lá e gravo.
Não, muito legal. E deixo tudo programado pro dia seguinte de manhã. E deve oscilar um pouquinho em épocas onde tem um conteúdo fartíssimo, que você tem que até cortar muita coisa. Sei lá, tá tendo as provas da Maratona do Rio, que foram várias provas, todo mundo falando sobre isso. Até só Rio. O meu Instagram só aparecia Tava insuportável. Imagino pra você, e aí você fala, caramba, é muito conteúdo. E deve ter uma semaninha mais tranquila, onde dá, por exemplo, pra falar sobre fofocas de blogueiras de corrida. Sim, e aí, tranquilo, não, do Rio, como eu fiz tudo no Rio, eu fiz todos as provas. Das provas, né? Então eu falei, eu até expliquei para as pessoas, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a coisa todos os dias do Rio. No dia seguinte, corri os 5, no dia seguinte falo dos 5. Corri os 10, no dia seguinte dos 10. Mas aí você mudou o horário, né? Porque você estava fazendo as provas. Não mudei nada. O horário, é porque assim, eu faço à tarde o programa. Eu deixo ele gravado, ele fica programado, ele sai sozinho. Entendi. Né? Tem gente que acha que eu faço ao vivo. Entendi. Eu achei. Porque parece ao vivo. Porque parece que é ao vivo, porque é de primeira, como se fosse ao vivo. Porque eu não corto o áudio, eu não faço cortezinho. É inteiro. É como se fosse. Porque pra mim eu acho que é legal essa coisa de ser. É uma conversa mesmo. É isso, parece mesmo ao vivo. E eu puxo os comentários, eu fico comentando os comentários de quem fez a edição anterior. Tal. Tento fazer uma coisa que dá pra engajar sempre. Né? Não, muito legal. Se você gostou desse corte, assista o vídeo completo no canal Fala Lu.